hoje eu vou fazer dois temas que foram pedidos aqui, que foram colocados na minha caixa dos stories do Instagram, certo? O primeiro tema, a problemática do descarte do lixo no Brasil. Segundo tema, consumismo, tá? Então são dois temas aí para o nosso repertório para o Enem, certo? Muito bem, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é, no dia da prova do Enem, vocês recebendo o tema para resolver, a primeira coisa é, vocês têm que ler os textos motivadores, não basta ver o título. Porque é do texto junto com os títulos, é do título junto com os textos motivadores que vocês vão ter certeza sobre qual é o tema, tá? E sobre quais são os elementos. Que elementos são esses, Thiago? Você está falando tanto de elementos. Existem 4 elementos. E é com esses 4 elementos que todo mundo, qualquer pessoa vai ter que construir a redação. Que elementos são esses? É o problema. Toda a redação do Enem, ela trata de um problema. E o problema é o tema da redação, tá? Então, muita gente fica perdida, sai do tema, tá? É porque não conseguiu identificar exatamente qual era o problema que ele era chamado a resolver. Todo tema do Enem é um problema e vocês têm que identificar isso em primeiro lugar, lendo o título e os textos motivadores. Então, o problema. Em seguida, o bem, aliás. O bem é aquela coisa, material ou imaterial, que o problema ataca, que o problema faz que fique em falta, tá? Então, problema, o bem, as causas do problema, tá? Que é talvez a coisa mais importante de você procurar depois do problema, e enfim, a solução, que você vai ter que dar a solução. Se vocês lembrarem, gente, tá? Uma estrutura ideal, que é a que eu tenho ensinado de redação para o Enem, tem 4 parágrafos. O primeiro parágrafo ele fala do problema. O último parágrafo fala da solução. Os parágrafos do meio, o segundo e o terceiro, vão falar das causas. Então vocês notem que a forma da redação ela pode variar um pouco, mas esses elementos vão estar sempre presentes. O problema e o bem que ele ataca, as causas e a solução, tá? Então vamos ver agora esses elementos nos dois temas. O primeiro tema é a problemática do descarte do lixo no Brasil. Me digam aí se vocês estão enxergando bem, tá? Me dá só uma confirmação, sim, um ok, se está dando para enxergar direitinho, tá? Eu acho que aqui está dando para ver. Bom, então vamos lá. Bem-vindos os últimos aí que entraram, Diego, Joísa, Viviane, sejam bem-vindas. O Carlos, o Breno também, bem-vindos. Cauane, Breno está confirmando aí que está dando para ver legal. Muito obrigado, querido, muito obrigado. Então vamos lá. A problemática do descarte do lixo no Brasil. Temos que definir os 4 elementos essenciais. O primeiro, razoavelmente fácil, é o problema. O problema é o quê? O lixo que é processado indevidamente, não é isso? Obrigado aí, pessoal que está confirmando. Joísa, Morena, valeu. Então vamos lá. O problema é o lixo que é processado indevidamente, a falta de processamento correto. Tranquilo? Certo? A gente pode pensar em vários problemas, tá, que acontecem nesse processamento do lixo. Desde lá da tua casa, em que você tinha que separar, né, o tipo de lixo, até o fim lá do processamento do lixo, né, que o governo pega, não sei o que, leva lá para uma estação de tratamento. Em suma, vários problemas podem acontecer. Em suma, aí a gente está sendo, a gente está aqui abreviadamente, estamos dizendo que processamento indevido do lixo. Qual é o bem? Bom, o bem é fácil aqui, é o processamento correto do lixo, não tem muito o que inventar, certo? É o processamento correto do lixo e todo o bem que decorre daí, certo? A gente pode pensar, né, várias coisas, assim, não ter poluição, não ter a coisa sendo descartada na natureza, às vezes, né, um plástico, um detergente, um metal, tá entendendo? Né, principalmente os plásticos, né, hoje em dia está muito em voga, né, a questão dos plásticos nos oceanos, né, ou dos metais e produtos químicos nos rios, etc. Então, em suma, tudo isso é o bem, né? Quer dizer, você não ter essas coisas, você né? Quer dizer, veja bem, uma coisa que eu sempre falo para os alunos,
o bem, você não tem uma frase única, vocês não precisam necessariamente escrever igual a mim. O que é importante é que vocês tenham noção exatamente de tudo aquilo que o problema está fazendo a gente perder, certo? Porque como vocês vão ver, o primeiro parágrafo da redação, parágrafo de introdução, a gente começa falando do bem, tá? Então é importante vocês terem noção bem do que é o bem, porque justamente a gente vai tocar nele no início, no parágrafo de introdução. Em seguida, o terceiro elemento são as causas, tá? E aí eu sempre falo para vocês, pensem em grupos, em pares de causas, tá? Porque aí um par você vai tratar, um dos grupos de causas vocês vão tratar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, quer dizer, no segundo parágrafo, né, da redação, e o outro grupo de causas vocês vão tratar no segundo parágrafo de desenvolvimento, né, portanto no terceiro parágrafo da redação. Nesse caso aqui, eu pensei em dois grupos de causas, causas individuais e causas coletivas, certo? E causa individual é o quê? Aquilo que faz com que cada um não trate direito o seu lixo. E aí a gente pode pensar no quê? Em desinformação, né? A pessoa não sabe que tem que separar o lixo, o como separar, que bolsinha que ela tem que usar para fazer a separação do lixo, onde que ela tem que botar, qual é o dia que passa o lixeiro que recolhe, né, determinados tipos, né, de lixo separado. Isso para quem mora em cidades onde tem coleta diferenciada, né? Que mais? Preguiça, né? Muitas vezes a pessoa sabe, ela tem informação, ela tem preguiça. E atitudes criminosas mesmo, né? Como eu já vi, né? Eu já passando às vezes na estrada, tinha um cara lá queimando pneu, né? Em suma, né? Quer dizer, queimando lixo no meio da rua. Então, em suma, tem atitudes que são puramente criminosas mesmo. E as outras causas que a gente pode pensar, o quê? Se essas são as causas individuais, a gente pode pensar também em causas o quê? Coletivas, né? E aí tem a ver o quê? Com a organização vamos dizer, do país como um todo, o preparo do país como um todo para lidar com essas questões. Então, por exemplo, inexistência de estações de tratamento em número suficiente pode ser uma coisa, certo? Um número de empresas que trabalham com reaproveitamento, né, ou com reciclagem, né, do lixo e tal, pode, de repente é baixo esse número de empresas, pode ser uma outra razão também, né? Ou de repente, como a gente estava falando, assim, mais uma terceira coisa que a gente poderia botar aqui, tá entendendo? Inexistência de coleta diferenciada, quer dizer, em muitos municípios não fazem coleta diferenciada, quer dizer, até porque não tem estação de tratamento para receber o material, né, separado. Então, assim, notem que a gente pode organizar as causas em dois grupos, individuais e coletivas, e tudo isso a gente pode falar dentro de cada uma. E por fim a solução, eu pensei nessa solução, aí aqui a solução, né, vai da criatividade de cada um, essa foi a minha aqui, tá? Que empresas, né, as empresas mesmo privadas, podem identificar áreas delas que sejam áreas, em suma, que possam usar mais materiais reciclados. E aí as próprias empresas poderiam treinar funcionários delas para identificar e gerir, quer dizer, administrar essas oportunidades. Isso teria um efeito bem interessante, tá? Porque o que acontece? Ao fazer isso, essas empresas iam estar criando, né, vamos dizer assim, áreas de atuação de reciclagem, mas elas iam estar também dando educação para esses funcionários, para essas pessoas que trabalham ali, entendeu? Então, às vezes, o cara que nunca pensou nisso, da importância de reciclar, em suma, a empresa vai fazer com que o cara veja essas coisas. Então, isso, de repente, ele vai levar para a vida dele privada, você está entendendo? E, em suma, vai ser também um cidadão mais consciente, quer dizer, vai ajudar a reduzir o problema das causas individuais, vocês entenderam? Então, assim, esses são os elementos, os 4 elementos para esse tema. Vamos ver